Bom, então tá, vamos começar. Bom, é o Uhum. seguinte, eu preparei um negócio bastante informal, tá? Inclusive, não fiz slide, né? É, porque a ideia é haver intervenções, tá? Então, todo mundo que está aqui pode fazer intervenção. Eu tenho um roteiro aqui, mas eventualmente eu vou mudar o roteiro conforme as intervenções, conforme as conversas que aparecerem. As conversas, quero dizer, as perguntas que aparecerem. É, eu preparei uma fala direcionada para a filosofia, tá? Por que direcionada para a filosofia? Porque eu continuo achando surpreendente, né? O desconhecimento que em muitos círculos dentro da comunidade filosófica as pessoas, os nossos colegas, têm sobre o que é lógica, o que a lógica faz, o que se ensina numa aula de lógica, qual é a conexão da lógica com outras disciplinas da filosofia, com outras áreas da filosofia, a conexão da lógica com. A lógica tem uma interseção, né? Filosofia, matemática e computação. Por que é exatamente essa interseção? E nesses círculos, a concepção de lógica é absolutamente equivocada. É uma coisa assim que às vezes eu escuto as pessoas falarem, meu Deus, como assim? E não adianta muito você tentar esclarecer ou puxar um assunto, né? Porque aí vem outras coisas envolvidas, que não é o caso de entrar em questão aqui. Uma vez a lógica, às vezes a lógica é simplesmente a silogística, né? Mas como assim na aula de lógica você não dá a lógica de Aristóteles? Mas por que você não pode dar a lógica de Aristóteles ou a lógica de Kant? Você não dá a lógica de Kant na sua aula de lógica, né? Então, às vezes, a lógica é silogística, outras vezes. Olha, eu já ouvi isso, gente, num programa num departamento que é, dentro da realidade brasileira, muito considerado, né? Eu já ouvi coisas assim. Às vezes a lógica é silogística, às vezes a lógica é teoria do juízo, aí mistura Kant, lógica de Post-Royal, né? Às vezes a lógica é Hegel. Não, Hegel não faz lógica. Hegel não tem uma teoria da consequência lógica. Hegel é interessantíssimo, é mal barato. A minha iniciação científica na graduação foi sobre Hegel, mas aquilo é uma ontologia, né? Acho que se a gente pensar a lógica de Hegel, aquilo é mais uma ontologia, aquilo não é lógica. Então a gente tem essas distorções, né? E tem uma coisa também, não, a lógica é aquela coisa dogmática, né? Como a aritmética, né? Porque, de fato, né? Uma das coisas que nos leva para a filosofia é o caráter não dogmático da filosofia. Porque tudo que você fala pode aparecer alguém e dizer que não é. Isso é que é legal. Você não ter teorias acabadas na filosofia é uma qualidade da filosofia, né? Porque, de fato, se você quer estudar teorias acabadas, teorias que, entre aspas, dão resultados certos, preveem fenômenos corretamente, você não vai para a filosofia, porque a filosofia é o contrário disso. Aí tem uma galera que acha que a lógica é assim. Não, lá aí você faz uma tabela de verdade, dá tudo certo, que coisa careta, que coisa dogmática, né? Tem essas coisas, né? Tem essas coisas, e por isso é que eu imaginei, por isso é que eu planejei essa fala aqui, dessa forma que eu tô fazendo. Bom, vamos então tentar entrar no ponto logo. Tem uma coisa que eu quero falar porque vai ser útil, tá? Aí às vezes isso é apresentado, às vezes esses tais três princípios fundamentais da lógica, às vezes eles são apresentados apenas por uma razão histórica, beleza? Como por exemplo no caso do Mortari, né? Mas tem lugares que os princípios fundamentais da lógica são apresentados como princípios fundamentais, como se o pessoal da lógica trabalhasse com esses princípios e pronto, acabou, né? Até aquela tríade famosa, né? Princípio da identidade, princípio do terceiro excluído e princípio da não contradição. Isso daí é tão esquisito, porque mesmo a lógica clássica, tá? Veja, a lógica clássica é a lógica estándar, né? Que é resultado de um processo histórico e a partir do estabelecimento da lógica clássica como a lógica estándar, as lógicas não clássicas, né, são
assim chamadas em contraposição à lógica clássica. Beleza. Nem na lógica clássica esses princípios, identidade, terceiro excluído e não contradição, é porque, vê, o princípio da identidade não é identidade clássica, a identidade não é o A igual a A, aquilo não define nada, não quer dizer nada. Se você pega o terceiro excluído e a não contradição, eles não definem a negação clássica. Eles não, como fórmulas da linguagem objeto, se você fizer outra leitura da não contradição, como eventualmente já aparece, mas a leitura estándar da não contradição, como aquele princípio lá, não é o caso, há e não há, e o terceiro excluído, não define a negação clássica. Quer dizer, é um desconhecimento. Aí você pega um manual de lógica, e isso tem vários, né? Aí você pega o manual de lógica, a seção de lógica fala isso. Ou seja, voltando à frase que eu disse no início, é surpreendente, não sei se a palavra exata é surpreendente, mas vamos ser mais, né? É surpreendente com o desconhecimento que em muitos círculos da comunidade filosófica se tem da lógica. Bom, então, vamos tentar colocar. Olha só, então tá, vamos pensar nas 4 áreas da filosofia. A filosofia tem mais do que essas 4 áreas. Quais são essas 4 áreas? Lógica, epistemologia, ética e estética. Tá? Tudo bem, aí não, a filosofia tem mais do que essas 4 áreas. História da filosofia é uma área, sim, sem dúvida, é verdade. A ontologia ou metafísica é uma área. Eu tendo a considerar secundária, mas isso é minha visão. Outra coisa, justamente por esse caráter não dogmático da filosofia, é fundamental na filosofia a gente respeitar as concepções dos colegas, as concepções e as áreas de estudo dos colegas, né? Eu não posso chegar... Abílio, em particular, eu não acho que metafísica se coloque como uma grande área da filosofia. Mas não é por isso que eu vou dizer para o meu colega que estuda metafísica que ele não pode estudar metafísica, tem que ter uma carga horária menor ou blá, blá, blá. Né? Bom, beleza. Mas existe um consenso, a gente pode discutir sobre áreas adicionais, mas existe um consenso que a filosofia tem essas 4 grandes áreas: lógica, estética, epistemologia e ética. Todas essas 4 áreas têm perguntas fundamentais. Tem perguntas fundamentais que, a partir dessas perguntas, tudo foi desdobrado depois. Tá? Bom, eu não vou começar pela pergunta fundamental da lógica, tá? Porque o povo da filosofia, via de regra, tem familiaridade com o Kant, né? Com o fato do Kant ter estabelecido nas 3 críticas, a pergunta ter estabelecido, ter formulado de uma maneira clara, de uma maneira didática, clara, bacana, né? As perguntas fundamentais de determinadas áreas. Tá? Bom, então, que perguntas são essas? Então, a gente, todo mundo que estudou Kant na graduação lembra disso, né? Tem a pergunta: o que podemos conhecer da crítica da razão pura? Que ele formula claramente o que podemos conhecer, né? Então, você vai ver qual o conhecimento, que isso é pergunta fundamental da epistemologia desde a antiguidade grega. O que posso fazer, que é a pergunta fundamental da ética. O que fundamenta, o que justifica o juízo estético, é o que ele coloca na terceira crítica. E qual é a pergunta fundamental da lógica? O que se segue de quê? Né? É a noção de consequência lógica. A lógica se desdobrou em várias áreas depois. Tá? Teoria da prova, teoria de modelos, teoria de conjuntos, computabilidade. Não vamos entrar nesse papo aqui. Quem sabe o Eduardo ou o Alexander falam alguma coisa sobre, está se desdobrando. Mas a pergunta fundamental é essa, e todas essas áreas que a lógica se desdobrou, você consegue conectar com essa pergunta fundamental. O que se segue de quê? E onde está essa pergunta? Essa pergunta está no Aristóteles. Né? O que ele fala nos primeiros anéis. O que é um silogismo? Né? A gente tem que botar um grão de sal para trazer aquilo, né? Porque a gente não pode querer que o sujeito lá, há 2000 anos atrás, formule a questão com todas as nuances que ela tem. Então, tá. O que é um silogismo? Ou seja, o que é um argumento? Tá? Dadas determinadas coisas, outras coisas se seguem por necessidade. Ou seja, dadas premissas, por necessidade,
você tem aquilo que se segue dessas premissas, né? E essa ideia de necessidade ela é fundamental em consequência lógica. Só que ela foi formulada de uma maneira, ela foi formulada com instrumentos matemáticos, em termos de interpretações. Então, ao invés de você falar, a noção intuitiva é que a conexão entre premissas e conclusão é necessária, ou que o que a gente estuda em lógica clássica, impossível premissas verdadeiras e conclusão falsa. Mas isso foi reformulado com ferramentas matemáticas justamente para evitar a imprecisão, por assim dizer, né, das noções de necessidade e possibilidade. Aquilo que a gente estuda, as linhas da tabela de verdade, ou os modelos da lógica de primeira ordem e tal, isso aqui é mostrar que se você tem aquelas premissas, aquela conclusão se segue. E é isso que Aristóteles fez logo depois de falar isso, não apenas nos primeiros analíticos, em vários pontos da obra dele, né? Aí ele quer saber o que se segue de quê. Então, a lógica tem uma pergunta fundamental, assim como as outras áreas. Bom, aí o que aconteceu com a lógica? Eu quero falar rapidamente, eu estou com um tempo razoável. Eu quero falar rapidamente do percurso histórico da lógica, que resultou na chamada lógica clássica, tá? E depois de falar da lógica clássica, eu quero falar das lógicas não clássicas, tá? Que aí esse tal caráter dogmático da lógica é curioso, né? Porque o que você mais tem é a lógica não clássica. O que você mais tem, se você for no congresso de lógica hoje em dia, tá? Você vai ver pouquíssimos trabalhos sobre lógica clássica, cuja ênfase, né, é uma perspectiva da lógica clássica. Você só vai ver trabalhos de lógicas não clássicas. E, como eu falei no início, tem essa ideia, né, que a lógica tem um ingrediente dogmático, né? Porque você como a aritmética, e nem a aritmética é bem assim, mas é a visão intuitiva que se tem, né? Que você faz as coisas, dá tudo certo, você resolve tudo, né? Tem essa, não, com lógica você resolve tudo, você faz aqueles exercícios, você sempre tem a solução, né? Definitivamente não é assim. Bom, beleza. Mas então tá. Então Aristóteles fez lá a teoria do silogismo, que tem um uso implícito de variáveis. Então, tá, vejam, nessa formulação do problema da consequência lógica, a gente tem a ideia de necessidade, mas a gente não tem a ideia de formalidade. Tá? Ela não está explícita nessa formulação. Né? O que é um silogismo? Ou seja, um argumento, dadas as coisas, eu quero saber o que se segue dessas coisas. Mas no que o Aristóteles faz, a gente já tem a ideia de forma, porque a gente tem o uso implícito de variáveis. Né? Veja, todo A é B, todo B é C. Se todo A é B, todo B é C, então todo A é C. O que está interessando para a gente não é a obviedade dessa conclusão. O que está interessando para a gente é que ele está formulando a consequência lógica em termos formais e necessários. O que eu quero dizer em necessário? Conexão necessária entre premissas e conclusão. Tá? E aquele papo, a lógica abstrai do conteúdo, blá, blá, blá. Veja, isso está de acordo com o que a filosofia faz, porque quando o Kant formula o imperativo categórico, aquilo abstrai do conteúdo. O ponto é justamente abstrair do conteúdo. O ponto é justamente você apresentar aquele papo da universalidade, né? Encontrar uma coisa que seja universal, justamente abstraindo do conteúdo. É exatamente o que acontece quando a gente estuda a consequência lógica na disciplina lógica. Teve uma coisa que acabou que eu não falei. Significados diferentes da palavra lógica. Eu vou especificar, eu vou mencionar dois, eu devia ter falado isso no início. Na verdade, tem três, né? Tem três que são muito claros. Lógica é sinônimo de racionalidade em geral, que a gente fala, o que fulano fez não é lógico, aquela letra do Caetano, eu não consigo entender a sua lógica. Quando ele fala que eu não consigo entender a sua lógica, ele não está entendendo o que a outra pessoa está fazendo, ela está agindo de um jeito que parece irracional. Lógica é uma disciplina, né? Lógica é uma área de estudos, né, que contém diversas sub-áreas, e é uma disciplina que a gente estuda no curso de filosofia. Então, você tem aula de lógica, tá?
de filosofia e outros cursos também. E, além disso, lógica é uma teoria determinada da consequência lógica. Justamente, eu mencionei as lógicas não clássicas aqui. A gente tem várias teorias da consequência lógica, tá? E uma lógica é uma determinada teoria da consequência lógica. Então, você tem a lógica como disciplina, a disciplina lógica, e você tem a lógica como determinada teoria da consequência lógica. Tá? Bom, beleza. Então, a gente, na disciplina lógica, em geral, estuda a consequência lógica. Isso é uma simplificação, porque eu já falei que a lógica se dividiu em várias sub-áreas, né? Mas vamos tornar aqui a nossa conversa minimamente autocontida, limitado ao tempo que a gente tem e tal. Bom, então, tá, então, peraí. Então, deixa eu retomar o fio da meada. Como é que a lógica chegou de Aristóteles até o livro do Mortari? Né, que é o livro que a gente estuda aqui na UFMG e acredito em muitos lugares, né? No Brasil, a gente estuda por esse livro, porque esse livro é muito bom. É muito, muito, muito bom mesmo. Bom, beleza. Como livro introdutório, assim. Bom, então, Aristóteles colocou essa ideia, né? Eu quero saber o que se segue de quê. Esse é o meu problema. Tá? Ele formulou o silogismo. O silogismo, a teoria do silogismo é uma lógica de predicados. É importante deixar isso claro, porque esse problema só foi resolvido no final do século XIX, tá? De você ter uma teoria unificada para a lógica, tá? Todo mundo aqui fez lógica, claro, né? Supõe. Então, a gente estuda a lógica sentencial, as tabelas de verdade, né? Que a lógica clássica a gente precisa daquelas tabelinhas, nem sempre é assim, mas na lógica clássica os conectivos, a negação, se, então, ou, blá, blá, blá. Tá? Aristóteles não estudou isso. Isso vai ser estudado pelos estoicos. A lógica estoica é uma lógica sentencial. E havia, olha só, eu não sou um grande entendedor de filosofia antiga, não, mas havia, os detalhes disso eu não saberia explicar, mas havia uma certa disputa entre a escola aristotélica e a escola estoica. Então, não havia muito diálogo. Então, você tinha uma teoria da lógica de predicado, uma teoria dos predicados, você tinha uma teoria da lógica sentencial. Beleza. Aí vem a Idade Média. A discussão sobre lógica na Idade Média, ela é riquíssima. Ela é riquíssima, é muito interessante. E a nossa concepção de consequência lógica clássica, ela aparece já na Idade Média como uma das concepções de consequência lógica possíveis. E quando eu falo uma das concepções de consequência lógica possíveis, isso significa que aquilo é uma teoria da consequência lógica. Dependendo da concepção de consequência lógica que você pega, você vai ter diferentes teorias da consequência lógica. E que concepção de lógica é essa? Impossível, premissas verdadeiras e conclusão falsa, tá? E isso é condição necessária e suficiente para a consequência lógica. Tinha uma discussão na Idade Média se impossível, premissas verdadeiras e conclusão falsa seria uma condição apenas necessária ou uma condição necessária e suficiente, tá? Isso acabou sendo estabelecido historicamente como uma condição necessária e suficiente para a consequência lógica. Mas tem uma discussão riquíssima que outras concepções de consequência lógica, por exemplo, uma concepção relevante de consequência lógica, tá? Porque a consequência lógica clássica não é relevante. Né? Por que eu quero dizer que não é relevante? Você pode ter premissas lá que não têm uma conexão de conteúdo, né, ou de significado com a conclusão. Tá? Mas foram também discutidas na Idade Média outras concepções de consequência lógica, como, por exemplo, uma concepção relevante, onde você tem uma conexão obrigatória entre os significados das premissas e a conclusão. Bom, beleza. Um bom lugar para ver o que isso é. Uma boa referência que tem muitas dessas coisas que eu estou falando, não todas, mas muitas, é o livro Desenvolvimento da Lógica. Neil e Neil, tá? Depois eu vou botar aqui a referência. Bom, aí vem a modernidade. Bom, a modernidade, ela tem uma característica fundamental, né, que é colocar a subjetividade no centro do questionamento filosófico, tá? Você vê, por exemplo, Descartes é claro,
Ó, isso é claro em outros autores também, mas se você pega Descartes, Kant e Hegel, isso é muito claro. O problema é a subjetividade. O problema é fundamental o conhecimento, tá? O problema do Descartes é fundamental o conhecimento. O problema do Kant também. O problema, Kant tem a reflexão de ética, blá, 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 de estética, mas em epistemologia o Kant quer fundamentar o conhecimento. O Hegel quer superar aquela separação sujeito-objeto, que é uma consequência do pensamento do Kant. Tá? E ele quer superar aquela limitação do conhecimento que é colocada pela crítica da razão pura. Então vem aquelas coisas do conhecimento absoluto, né, de superar a separação sujeito-objeto, mas a subjetividade é central. Né? Isso a gente lê nos manuais e quando a gente estuda os autores, a gente percebe isso também, né? Bom, beleza. E o que aconteceu com a lógica na modernidade? A lógica se tornou, grosso modo, né, uma simplificação, a lógica se tornou teoria do juízo. Se você pega a lógica de Port-Royal, tá? Se você pega a lógica do Kant, é claro que aquilo é uma teoria do juízo, uma teoria das operações do pensamento. Eles não estão pensando em consequência lógica de um ponto de vista assim, dado isso, eu quero saber o que se segue. Não, eles estão pensando em operações do pensamento. Isso está completamente conectado. Tá? É muito interessante a gente constatar essa conexão. Isso está totalmente conectado à característica fundamental do pensamento moderno, né? Aquele deslocamento para colocar a subjetividade no centro do pensamento da reflexão filosófica, que isso parcialmente, só para dar uma ilustração, isso mudou parcialmente na filosofia contemporânea. Por exemplo, isso é uma simplificação, tá? É uma simplificação, mas olha só, a linguagem, pelo menos em grande parte da filosofia contemporânea, ocupou esse lugar que era ocupado pela subjetividade na modernidade. Eu estou falando uma simplificação só para ilustrar essa ideia de que você tem um determinado período que tem um foco característico, que tem um tipo de abordagem característico. Bom, beleza. E o Kant falou aquele negócio, né, que está errado, está errado. Que a lógica é uma ciência acabada, blá, blá, blá. Não, isso tá errado, mas tudo bem, o Kant não é menor por causa disso. Na verdade, eu acho o Kant o maior de todos, tá? Eu acho o Kant o maior de todos e o Aristóteles o segundo, maior de todos. Mas, de fato, o Kant falou uma coisa errada, que não é o caso, né? Foi um equívoco. E, de fato, a lógica não teve grandes desdobramentos na modernidade, grandes desenvolvimentos. Tá? E se a gente pega. Quando eu fiz a minha graduação na UERJ nos anos 90, não tinha professor de lógica lá. O Luiz Carlos Pereira entrou para lá bem depois. E o livro que se dava era o livro do Jacques Maritain, que era a lógica do juízo, conceito, juízo, inferência, né? Ou seja, isso é aquela coisa, aquela abordagem, né, típica da modernidade ainda. Porque, veja, teoria do juízo não é lógica. Tá? Lógica é teoria da consequência lógica, uma reflexão guiada por uma pergunta fundamental que eu expliquei, que eu conectei com as outras 4 grandes áreas. Tá? Cada uma dessas 4 áreas tem uma pergunta fundamental. Né? Então, teoria do juízo não é lógica, tá? É outra coisa. Bom, beleza. Então, vamos tentar chegar logo na formulação da lógica clássica como lógica estándar. Aí, o Frege... até o século XIX, a gente tinha 2 teorias da consequência lógica, uma sentencial e uma de predicados. Uma trata dos conectivos se, então, ou, não, e conjunção. A outra trata das conexões entre os predicados e os quantificadores, por assim dizer. Quantificador todo, nenhum, tá? Aquilo que a gente aprende na lógica aristotélica, né? na silogística, né? Todo A é B, nenhum A é B, blá, blá, blá. Esse tipo de sentença. Tinha umas tentativas de trabalhar com relações, né? Porque, veja, na lógica silogística, como é que você vai trabalhar com relações?
Eu quero dizer, fulano é discípulo de Beltrano, Aristóteles é discípulo de Platão, fulano é pai de não sei quem, você não tem como trabalhar propriamente com relações. Bom, aí veio o Frege, em 1879, o Frege tinha um projeto lá, de fundamentar a matemática analógica, mas isso não nos interessa aqui. Aí o Frege, dentro desse projeto dele, ele precisava de uma teoria da consequência lógica. Então, ele publicou a conceitografia em 1879, que a conceitografia ela tem um sistema de lógica de segunda ordem. Não vamos entrar aqui no mérito do que é a lógica de segunda ordem. Mas ela tem como fragmento um sistema completo e correto de lógica de primeira ordem, que é a lógica que a gente estuda, que é a chamada lógica elementar, né? Que de elementar, elementar em um certo sentido, né? Porque de elementar não tem nada. É a lógica que a gente estuda nos livros de lógica estándar, a lógica que a gente estuda no Mortari, né? E é a lógica que qualquer pessoa que faz filosofia precisa saber. Tem que saber lógica de primeira ordem, lógica clássica de primeira ordem. Por que a clássica? Porque as outras vão ser construídas, estudadas, parará, em contraposição com a clássica, né? Bom, aí o Frege fez isso, só que a lógica clássica tem uma sintaxe e uma semântica. Não dá tempo aqui de fazer a distinção, tá? Mas quem fez lógica comigo sabe bem, né? Eu enfatizo bastante essa diferença entre sintaxe e semântica. É, a lógica clássica ela se tornou uma teoria da consequência lógica, veja, não é a teoria da consequência lógica, uma teoria da consequência lógica é um percurso que vai do Frege, tá, até os anos 30, com o trabalho do Task e colaboradores, que aí foi definida exatamente, foi estabelecida exatamente a consequência lógica semântica, a sintática, foi provada a completude. Então, a lógica clássica se estabeleceu nesse percurso, nesse período, que vai de 1879, publicação da conceitografia, até meados dos anos 30. Bom, isso é a lógica clássica. É a lógica que a gente estuda no livro do Mortari, tá? É a lógica que o Quine defende com unhas e dentes. O Quine era muito conservador, né? Que o Quine defende com unhas e dentes, né? Como se fosse a única coisa que prestasse, todo o resto simplesmente não merece ser estudado. O Quine é um lógico que tem essas posturas indesejáveis, inclusive, né? Na lógica a gente também encontra essas posturas. Então o Quine tinha essa história. Não, isso aí que vocês estão fazendo não é lógica, não. Lógica é só isso aqui, só eu que digo o que é lógica, né? Só eu que digo o que é lógica. Não parece aquele, eu que sei o que é filosofia, o resto do povo não sabe, né? O Quine tinha essa postura equivocada. Bom, mas o Quine defendia a lógica de clássica de primeira ordem como se fosse a única lógica. Ele estava equivocado, claro. Bom, e aí, tá, mas aí eu quero chegar logo nas lógicas não clássicas. E para chegar nas lógicas não clássicas, eu vou dar dois. Nossa, tem o que se tem para falar de lógicas não clássicas, né? Mas eu vou dar dois exemplos, que são dois exemplos muito simples e muito fáceis de entender. Quem fez lógica comigo, né, certamente ouviu eu perguntar, num dos primeiros dias de aula, né, o seguinte: vem cá, vocês acham que a matemática é descoberta ou construída? Né? Vocês acham que a matemática é descoberta ou construída? Eu sempre faço essa pergunta ou no primeiro dia de aula da turma de lógica obrigatória, ou então logo depois, tá? Na segunda aula. Desde que eu comecei a fazer essa pergunta, lá por 2010, 2011, aqui no FMG, a resposta de que a lógica é construída vence. Mais alunos, né? Numa resposta mais intuitiva, claro, está no início da aula de lógica, no início do curso de filosofia, numa resposta mais intuitiva, já fala, não, a matemática é construída. Aí eu peço para levantar o braço, né? O número de alunos que diz que a matemática é construída é sempre maior do que o número de alunos que diz que a matemática é descoberta. Bom,
Lembra que eu falei do terceiro excluído aqui? O que é o terceiro excluído? O terceiro excluído é há ou não há. Vejam, se a matemática é construída, o terceiro excluído não vale. Porque se a matemática é construída, pode acontecer do A, o que eu quero dizer o A? Uma prova do A, tá? Não ter sido construída, e pode acontecer de uma prova do não A também não ter sido construída. Tá? Então, veja, se a matemática é construída, o terceiro excluído não vale. Ou seja, aquele princípio fundamental da lógica que é apresentado nos livros, como se fosse uma coisa dogmática, blá, 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 ele já não vale, já não é. Você já vai ter outra teoria da consequência lógica. Ó, lembra que eu falei há pouco que você tem a lógica como disciplina e você tem teorias específicas da consequência lógica. Se o terceiro excluído não vale, a lógica clássica não está mais rolando, não vale mais. Tá? Você tem que mudar a lógica para tratar da matemática no ponto de vista de que a matemática é que os objetos matemáticos são construídos e não descobertos. Porque se os objetos matemáticos são descobertos, ou A é verdadeiro, ou não A é verdadeiro. A gente pode não saber, mas um dos dois é verdadeiro. Se a matemática é construída, você não tem nenhum dos dois, você não tem o terceiro excluído. Tá? Bom, essa lógica, a lógica subjacente a isso não foi, essa discussão não foi colocada pelo Brouwer, tá? É um matemático holandês, ele publicou a tese de doutorado dele em 1907. É que ele sintetizou o problema de, mais ou menos como o Newton, né? O Newton inventou, o trabalho do Newton, da física clássica, foi uma síntese do trabalho do Copérnico, Galileu, mais do Kepler e Galileu, né? Mal comparando, grosso modo, né, abusando um pouco, grosso modo, o Brouwer fez isso, tá? Porque essa discussão sobre o construtivismo e matemática, né, que as coisas são construídas, isso já vem diante do Brouwer. Mas, ou seja, não foi o Brouwer que... Isso não é original, totalmente original no Brouwer, mas o Brouwer formulou isso, colocou isso de uma maneira muito clara, incisiva, precisa, na tese de doutorado dele. E isso se tornou o que a gente chama de lógica intuicionista. Curiosamente não, é muito legal, mas não dá tempo da gente falar sobre. A lógica intuicionista hoje, tá? Ela é muito mais estudada na computação, ela tem muito mais interesse na computação do que na matemática propriamente. Se você for no departamento de matemática, o pensamento lá é predominantemente clássico, tá? Mas na computação, a lógica intuicionista tem as suas, né? Tem as suas, como é que eu vou dizer? Ela é mais interessante, ela é mais estudada lá, beleza, sempre para simplificar. Bom, beleza. Então, eu dei um exemplo de um daqueles princípios fundamentais que não é o caso em uma determinada teoria da consequência lógica, né? Bom, o outro princípio fundamental que eu mencionei no início foi o princípio da não contradição, tá? Na verdade, o que define a negação clássica não é a não contradição. O que define a negação clássica é o terceiro excluído junto com o princípio da explosão. O princípio da explosão é o ex falso quod libet, né? Ele é muito conhecido por esse nome também, que foi um nome que ele recebeu na Idade Média, porque ele foi extensamente discutido na Idade Média, que é o princípio que diz que se você tem A e não A, qualquer coisa se segue. Então, de A e não A, você tem B. A e não A implica B. Isso parece estranho, né? Aí fala assim, mas ninguém vai concluir B se tiver premissas contraditórias, A e não A. Não, de fato, ninguém vai concluir que, sei lá, que o Cruzeiro é campeão brasileiro de 2025 porque está diante de uma contradição. Óbvio que não. O ponto do princípio da explosão, a interpretação plausível, mais plausível do princípio da explosão no contexto da lógica clássica é proibir contradições. Veja, vou dar um exemplo aqui, peço licença e desculpas, eu vou dar um exemplo que não é nada kantiano, tá? Mas olha só, o que faz você não avançar o sinal de madrugada no Rio de Janeiro, Belo Horizonte é mais tranquilo, né? O que faz você não avançar o sinal de madrugada no Rio de Janeiro não é o fato de ser proibido avançar o sinal, é o fato de ter um pardal lá que vai te multar. Na verdade, madrugada o pardal é desligado. Mas é só para entender o ponto, tá? É só para entender a função do princípio da explosão.
O princípio da não contradição, ele fala o seguinte: você não pode ter contradições. Beleza. O princípio da explosão fala o seguinte: se você admitir uma contradição, você vai ter que admitir todas as sentenças da linguagem. E isso é inaceitável. Quer dizer, o princípio da explosão é uma maneira de você proibir contradições, tá? Na lógica clássica. Bom, e ele vale na lógica clássica por quê? Porque a lógica clássica trabalha com a noção de verdade. E a gente quer proibir, a gente não quer que seja possível, tá? Que A e não A sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Definitivamente, a gente não quer isso. Beleza. Bom, agora vamos pensar na web e nas redes sociais, nos aplicativos de rede social que a gente tem. Vocês concordam? Vocês concordam que nesses aplicativos, a gente lida com, na web, nesses aplicativos, a gente lida com contradições o tempo inteiro? A gente lida com contradições literalmente o tempo inteiro, tá? Porque a gente, pegar a web, a gente tem um monte de informação contraditória na web. Ah, vejam, falei informação, tá? Mas tem vários conceitos de informação, tá? Mas o conceito de informação que é utilizado na discussão sobre desinformação, nas chamadas lógicas da informação, é um conceito de informação que eu considero que a informação pode ser falsa, tá? Considera que a informação pode ser falsa. Se você está lidando com um contexto argumentativo que você não está considerando aquelas sentenças, né, do ponto de vista da verdade e falsidade delas, você está considerando aquelas sentenças como veículos de informação, nesse contexto você não pode ter o princípio da explosão, tá? A negação é diferente. Você não pode ter o princípio da explosão, por quê? Porque, veja, você faz uma pesquisa na web, você vai encontrar que a Terra é plana. Você, evidentemente, você não, é um contexto argumentativo que você não pode concluir qualquer coisa. Claro, porque você não está lidando. Quando você encontra um par de contradições, de propósitos de sentenças contraditórias, num desses contextos aí que eu falei, tá? Essas sentenças não são verdadeiras. Você tem que lidar com elas do ponto de vista da informação. Você tem a informação daquilo. A informação e a informação não há, mas aquilo não é verdadeiro. Mas se aquilo não é verdadeiro, nesse contexto, você não vai ter o princípio da explosão. Naturalmente, porque o seu princípio da explosão ele vai ser inadequado para formalizar, tá, o comportamento dedutivo desses conceitos. Então, veja, desses contextos. Então, veja, o que a gente viu? A gente viu duas lógicas que são dois tipos de lógica, tá? Que são extensamente estudadas, tá? A lógica intuicionista e versões da lógica intuicionista, que são lógicas construtivas, um termo mais genérico a gente chama de lógicas construtivas, tá? E a gente tem lógicas da informação, mas eu só estou dando só dois exemplos ilustrativos, tá? E vejam, nesses dois exemplos, o que acontece? Na lógica intuicionista, o terceiro excluído, aquela tal da lei fundamental do pensamento lá, que a gente encontra nos manuais de lógica, blá, 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 ela não vale. Você tem uma outra teoria da consequência lógica. Nas lógicas da informação, o princípio da não contradição e o princípio da explosão não valem. Não valem também. Tá? Ou seja, a gente já tem dois exemplos de lógicas que são diferentes da lógica clássica, e são apenas dois exemplos. E por que eu gosto de escolher esses dois exemplos? Porque eles estão rejeitando justamente aqueles chamados princípios fundamentais da lógica. Gente, a lógica é um setor absolutamente interessante. Por quê? Porque praticamente, na verdade, virtualmente, qualquer princípio da lógica clássica pode ser rejeitado. Qualquer princípio lá da lógica clássica que a gente aprende no Mortari, ele pode ser rejeitado e vai dar origem a uma outra teoria da consequência lógica. Essa outra teoria da consequência lógica, ela pode ter um maior ou menor apelo intuitivo, né? Ela pode ter um apelo intuitivo maior ou menor, tá? Mas você vai ter outra teoria da consequência lógica, tá? E você tem um monte de teorias da consequência lógica por aí, discussões. Bom, eu acho elas interessantes, né? Pode ser que alguém não ache, as pessoas acham interessantes o que elas quiserem achar, evidentemente. Mas discussões interessantíssimas sobre os conteúdos conceituais e filosóficos e as conexões com outras disciplinas, com outros problemas dessas teorias da consequência lógica.
tá? Bom, eu parei porque, ó, 9h50, eu tinha planejado falar 40 minutos, tá? Para deixar 20 para a conversa. A gente começou com algum atraso, né? Com algum atraso, então eu estou cumprindo o tempo direitinho. É evidente que tem mais... Isso é um papo que podia continuar, mas eu acho que eu já falei o essencial para dizer o que é a lógica final. Então, o que é a lógica final? Lógica é o estudo do problema da consequência lógica. Dadas determinadas coisas, eu quero saber o que se segue delas. Dadas premissas, eu quero saber quais conclusões eu posso tirar dessas premissas. E esse problema fundamental tem uma história que vai do Aristóteles, tem uma história que continua, evidentemente, mas tem uma história do estabelecimento da lógica clássica como teoria padrão da consequência lógica, que vai do Aristóteles até esse período do Frege até os anos 30, tá? Que a lógica clássica foi estabelecida como uma teoria fechadinha, blá, blá, blá. E a gente tem as lógicas não clássicas. E a lógica clássica serve como parâmetro, né? Tem outras coisas a falar sobre características da uma coisa que eu não quero deixar de falar também, isso é importante, pegamos aqui um minutinho e pouco. Eu falei, a lógica clássica é uma teoria fechadinha, blá, blá. O que eu quero dizer com uma teoria fechadinha? Que tem muitos resultados acerca da lógica clássica que foram investigados. Continuam sendo, mas eles foram investigados. Esse período do século XX foi muito rico em formular resultados importantes da lógica clássica. Os resultados mais importantes da lógica clássica, eles são resultados de limitação, resultados mais importantes que é correto falar isso, da lógica clássica ou de teorias que têm a lógica clássica como lógica de base. São resultados de delimitação, são resultados que dizem o seguinte: você não consegue fazer isso, você não consegue resolver esses problemas. Não adianta o que você faça, esse é um problema que é insolúvel. Claro, com determinadas ferramentas que são as ferramentas padrão que a gente tem. Tá? Ou seja, os resultados mais interessantes da lógica clássica são resultados ou da lógica clássica ou de teorias que têm a lógica clássica como lógica subjacente, são resultados que dizem você não consegue fazer isso, o conhecimento é limitado dessa e daquela maneira. Mas isso não vou falar aqui. Quem fez aula com o Antônio assistiu aulas muito boas sobre esses, o que a gente chama de resultados metateóricos. Mas isso, gente. Então, eu encerrei 9h53, passei muito pouquinho, se considerar que a gente começou com 10 minutos. Isso aí. Obrigado pela presença e pela paciência. Valeu. O Eduardo levantou o braço aí, né? Está com a mão levantada. Pode falar, Eduardo. Já está na hora das perguntas, né? Tá. Isso. Tá, é o seguinte, eu entendo pouquíssimo de Aristóteles, e uma coisa que eu vou falar na minha apresentação é que, pelo menos para a gente de hoje em dia, é muito mais difícil você entender A mais B igual a B mais A, em que as variáveis estão livres e não estão quantificadas, do que a gente entender para todo número inteiro A mais B igual a B mais A. Você poderia comentar um pouquinho como é que é isso em Aristóteles? Porque talvez os quantificadores tenham vindo depois, talvez a ideia de limitação de quantificadores tenha vindo depois. Rapaz, eu não sei te responder isso, porque eu sei, o que eu sei da lógica de Aristóteles é só o interesse histórico. Beleza. Eu não conheço a lógica de Aristóteles, os detalhes, né? Eu definitivamente eu não conheço, né? Tá, joia. Eu gostaria de poder, mas se tem alguém que não conhece a lógica de Aristóteles, sou eu. Eu conheço menos ainda. Eu só sei que a lógica de Aristóteles ela não é nem um fragmento da lógica clássica de primeira ordem. Ela não é nem um fragmento. Ela tem uma interseção com a lógica de primeira ordem, mas nem um fragmento ela é. Tem coisa dos dois lados, tem apenas uma interseção. E questões conceituais sobre leitura dos quantificadores, ou como é que ele considerava bom, porque veja, o que você falou, até onde eu posso entender, tem a ver com o conceito de esquema, né? Eu não sei responder como que Aristóteles tratava sentenças fechadas, né? Ou sentenças abertas, né? Vistas como esquemas. Eu definitivamente eu não faço a menor ideia de como te responder isso.
Júlio, Opa, vou fazer diga lá, Júlio. uma provocação aí, a sua fala. Né? Eu não discordo de nada do que você disse. Né? Só que eu sempre pensei a lógica como tendo duas abordagens complementares. Né? Uma abordagem é essa que você deu muita ênfase, de teoria da prova, teoria da dedução. Né? Agora, a outra abordagem é a abordagem de álgebra de valores verdade. Se eu tenho um valor verdade para uma sentença, tenho uma sentença A, tenho um valor verdade para uma sentença B, como é que eu calculo o valor verdade de uma sentença que é A e B misturado aí por operadores lógicos de composição? Né? Como é que eu componho valores verdade para sentenças complexas? Essa é uma teoria, é uma visão alternativa do que é lógica. Quando os valores verdade são zero, as duas concepções são indistinguíveis. Quando os valores verdades podem ser mais ricos, né? Começando aí com 0, meio e 1, a lógica do Lukaszewicz, a lógica primeiras lógicas do Wilson da Costa, até chegar ao contínuo, né? As duas concepções vão se separando. Eu tenho muito interesse em probabilidade estatística, onde os valores verdade estão no intervalo contínuo 0,1, né? E aí as duas concepções ficam muito diferentes. Então, embora não discorde de nada do que você falou, eu achei que você puxou muita brasa para a sardinha da lógica como teoria da dedução, né? E eu gostaria de, talvez, sugerir um equilíbrio disso com a concepção de lógica como álgebra de valores verdade. Bom, eu entendo parcialmente o que você disse como falando de dois tratamentos da consequência lógica, o feito pela teoria da prova e o feito pela teoria de modelos. Bom, na verdade, porque, veja, essa conversa é complicada, né, Júlio? Porque, veja, algumas teorias da consequência lógica são algebrizáveis, outras não. Então, mas elas não deixam de ser teorias da consequência lógica, não deixam de ter uma teoria de modelos, porque você pode ter uma semântica, por exemplo, as semânticas não determinísticas, dessas lógicas, que o pessoal lá de Campinas trabalha, que eu trabalho também. Algumas são algebrizáveis em um certo sentido, outras não são, mas você tem um monte delas que você não tem, definitivamente você não tem operações. Você não pode fazer essas operações que a gente faz na lógica clássica, tá? Por exemplo, na lógica clássica, como também em outras lógicas, a de Lukaszewicz, a J3, como vários. Não tem isso, mas de todo modo você tem uma consequência semântica ali, tá? Quer dizer, a sua pergunta é muito... Eu entendo, concordo com tudo que você falou, eu acho que as duas concepções são importantes. Não, eu também acho que são. Agora, substituíveis, né? Tem coisa que você pode tratar com um enfoque e não pode tratar pelo outro. Sim, exatamente. É um problema. Às vezes você tem um sistema formal, um sistema dedutivo, você quer achar uma semântica, e o contrário acontece, você quer achar a axiomatização daquilo ali. Agora, bom, isso tá, olha só, eu falei no início, né, que a lógica se desdobrou em diferentes áreas, né? Teoria de modelos, eu falei, teoria de modelos, teoria da prova, teoria de conjuntos, computabilidade. Então, a sua pergunta é uma conexão entre, né, tá nessa conexão entre computabilidade e teoria... Não, desculpa, teoria de modelos e teoria da prova. Quanto à probabilidade, isso é muito interessante, porque é outro problema cabeludo, né? Porque, afinal, a probabilidade, qual é a conexão que a probabilidade tem com a lógica? Isso, olha só, isso para mim isso é bastante complicado. Bom, primeiro que você pode tratar argumentos, né,
tanto do ponto de vista analisar argumentos com ferramentas da lógica ou com ferramentas da teoria da probabilidade e estatística. Tá? São abordagens diferentes e úteis, né? Agora, o problema da conexão entre lógica e probabilidade é a implicação. O pouco que eu conheço sobre esse problema específico é você tratar a implicação em termos probabilísticos, se ela não for definível em termos de conjunção e negação, como é a clássica, é um projeto muito que pelo menos, eu não consigo ver um caminho para aquilo ali. Tá, mas por que eu estou dizendo isso? Porque a conexão entre lógica e probabilidade já é uma outra coisa, já é um desses problemas filosóficos, né? Difíceis de você dar né? Apresentar uma solução, né? Mas isso simplesmente mostra como a lógica não é dogmática, né? Porque, gente, olha só, desculpa, eu vou voltar nesse ponto, porque essa pecha de disciplina dogmática que em alguns círculos da filosofia, porque, veja, olha só, eu não sei como responder às perguntas do Júlio, né? Mas eu não sei como responder, mas é porque são perguntas que são coisas em aberto. O Túlio foi, de fato, provocador aí. São coisas em aberto, são problemas filosóficos. As perguntas os comentários que o Júlio fez são comentários que apontam para problemas filosóficos, né? E por isso é que eu achei legal retornar com aquele ponto sobre o suposto dogmatismo da lógica, porque a gente tem isso em alguns círculos da filosofia, né? Que é definitivamente um equívoco, assim, uma concepção muito errada. Bom, mas é isso, ó, a gente conversa isso, Júlio, oportunamente, tá? Porque isso é muito interessante, mas é interessante com um problema filosófico. O que eu quero dizer com isso? É uma coisa que a gente não vai conseguir levar adiante aqui satisfatoriamente. Marcos, diga lá, Marcos. Bom dia, gente. Obrigado, parabéns, Abílio. Muito boa a apresentação. Eu tentei ligar minha câmera aqui, mas não funcionou. Eu queria fazer duas perguntas interconectadas. Uma é se o esquema T de Tarski ele está dizendo ou não, né, que P é verdadeiro somente se P, né? Se ele está dizendo alguma coisa sobre metafísica ou se ele está só dizendo que a lógica funciona como mediadora, como uma linguagem formal, né, entre o mundo e a linguagem, né? Assim, não sei se ficou clara essa pergunta. Deixa eu fazer a outra na sequência. Porque aí, então, uma pergunta é essa, fala assim, o que esse esquema T de Tarski está querendo dizer de fato? Ele está querendo dizer algo sobre metafísica ou ele está querendo dizer só sobre as regras formais da linguagem? Aí, se a resposta for só restrita às regras formais da linguagem, aí eu quero te fazer outra pergunta, assim, as lógicas, cada lógica, né, a lógica clássica, as outras lógicas não clássicas, cada uma delas funciona como um modelo um modelo da linguagem, um modelo teórico-linguístico, para fazer inferência sobre o mundo? Tá, então, olha só, veja. Tá, olha só, veja. O que o Tarski fez ali, tá? O Tarski está naquele contexto de rejeição da metafísica, tá? Que é muito comum, que é característico, né, da filosofia contemporânea, especialmente na primeira metade do século XX, que não vai se manifestar apenas na chamada, tá? É uma distinção que é útil do ponto de vista didático, mas que não faz muito sentido se a gente pressionar os problemas, que é a distinção entre analítico e continental, né? Essa ideia de rejeição da metafísica, ela não aparece apenas na filosofia analítica, ou na lógica, ou tal. Ela é uma postura geral da filosofia, especialmente da primeira metade do século XX. Mas, no que diz respeito a Tarski, ele quer varrer a metafísica para debaixo do tapete. Ele quer varrer
aspectos ontológicos e epistemológicos. Ele quer eliminar aspectos ontológicos e epistemológicos da discussão sobre verdade, Agora, por que isso é interessante? A semântica da lógica clássica ela é feita em termos de verdade. Então, você tem um teorema da completude. Vamos pensar em termos de fórmulas válidas, tautologia, né? É verdadeiro em todas as interpretações e aquele sistema formal consegue provar tudo que é verdadeiro em todas as interpretações, tá? Então, tudo que aquele sistema formal prova é verdadeiro em todas as interpretações e tudo que é verdadeiro em todas as interpretações aquele sistema formal prova. Bom, você está falando de verdade. Então, como é que você pode ter uma noção de verdade que produz paradoxos, que produz contradições? Tá? Que no contexto da lógica clássica vai explodir o sistema. O que é que eu quero dizer explodir o sistema? A gente não acabou de falar do princípio da explosão, vai permitir que se prove qualquer coisa. Então, o Tarsk tinha que dar uma solução para isso. Tá? E ele solucionou isso com aquela teoria dele, o Guilherme é que pode falar bem sobre isso, tá? Com aquela hierarquia de predicados verdade, né? Que a noção de verdade ela é definida na metalinguagem, né? Porque se você tiver o predicado verdade na linguagem objeto e tiver a lógica clássica, você obtém a trivialidade, porque você vai ter uma contradição, e dali você prova qualquer coisa. Então, o Tarsk deu um jeito de resolver esse problema para que você pudesse ter... Porque, olha só que coisa, você tem um monte de resultados que usam a noção de verdade, resultados metateóricos, inclusive a completude. E a noção de verdade é problemática. Então, o Tarsk deu um jeito de resolver isso daí, ele fez isso, entre aspas, varrendo a metafísica para debaixo do tapete. Tá? Ele eliminou conceitos metafísicos, ou seja, eliminou o que ele manteve a linguagem. Olha só, isso é discutível, tá? Se a gente pressionar o que ele fez ali, tem várias questões filosóficas, porque isso tem questões filosóficas que você levanta, né, que você mostra problemas aqui, ali e tal. Mas o ponto era eliminar tudo que não fosse da matemática ou empírico, né? Então, ele não trabalha com proposições, ele trabalha com sentenças, né? Porque sentenças são objetos empíricos, né? Você escreve uma sentença no quadro, você pronuncia uma sentença e tal, e com teoria de conjuntos que são objetos matemáticos, tá? Então, a ideia dele era essa. Então, ele formulou o esquema T com essa finalidade, tá? Com essa finalidade. Ou seja... E vejam, dentro desse contexto do início da primeira metade do século XX, que a lógica clássica a lógica clássica não, de eliminar elementos metafísicos, né? A gente passou a ter uma concepção linguística, né? Começou a circular uma concepção linguística da lógica. Então, a lógica não é primariamente sobre epistemologia, né? Não tem primariamente um caráter epistemológico, não tem primariamente um caráter ontológico, a lógica tem primariamente a lógica é primariamente uma teoria sobre a linguagem. Isso é claro no Carnap, isso é absolutamente claro no Carnap, mas isso é visível também no Tarsk, no Quine e entre outros autores. Certamente. Isso é visível até, por exemplo, quando você pega o final do século XX, alguns manuais de lógica, alguns textos de lógica, você ainda vê claramente essa ideia. A lógica é uma linguagem, tá? Porque quando você fala que a lógica é uma linguagem, é parecido com o que você faz com a probabilidade na sua tese. A lógica é uma linguagem, então você elimina os elementos metafísicos, os aspectos ontológicos, epistêmicos e tal. Só que isso não funciona, isso não dá certo, tá? Porque a gente não consegue se livrar nem da ontologia, nem da epistemologia. Olha só o que eu falei agora, o que eu falei um pouco antes sobre a lógica intuicionista. Tá? Enquanto a lógica clássica trabalha com a noção de verdade, vejam, a noção de verdade ela tem um caráter ontológico, claro, porque é como as coisas são, né? É como as coisas são, entendeu? A lógica intuicionista ela tem uma abordagem epistêmica. Por quê? Porque ela está pensando na prova que você consegue construir. Não é se aquilo é verdade ou não é verdade no mundo real, blá, blá, blá. Então, gente, não dá para se livrar
de uma vez por todas, tanto do aspecto epistêmico quanto do aspecto, de um ingrediente epistêmico e de um ingrediente ontológico que a lógica tem. Beleza. Sacou? Obrigado, Davi. Beleza, obrigado. Então Bom. é isso, né? Terminamos Fechou, bem amigo? Só no tá, tempo então? pretendido, né?